Graça e paz, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Peço perdão aos irmãos e às irmãs que estão vendo esses vídeos. Eu tô com atraso aí de 7 dias, né? Não deixei de ler, mas eu não vim aqui ler. Eu tô lendo o livro de Mateus. O de Mateus está atualizado, né? Mas aqui eu procrastinei, né? Eu atrasei aqui. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vou estar deixando todos os vídeos gravados. Não vou desanimar, né? Pelas circunstâncias que a gente passa. Porque é na palavra do Senhor que a gente encontra o conforto, que a gente encontra a orientação, é que a gente encontra, né, o direcionamento do Senhor para que a gente possa estar fazendo, né, da nossa vida. Então eu não vou deixar. Estou atrasada, né, 7 dias. Hoje é dia 27, eu estou lendo o dia 20. Estou atrasada, mas eu não vou deixar. Porque Deus, ele não se atrasa, né? Mas hoje eu quero ver se eu consigo gravar todos os dias que eu tô atrasada para pelo menos chegar pro dia de hoje, né? Que Deus me ajude, que o Espírito Santo me ajude a trazer essa palavra para vocês, né? E eu já peço de antemão perdão para os irmãos pelos atrasos, tá? Mas continue acompanhando, espero que você tenha ido à frente, não esteja me esperando aqui para gravar esses vídeos. Mas aqui esse é mais um registro meu, de dizer que eu vou vencer esse ano. Uma leitura anual da Bíblia. Pela primeira vez, isso é um marco para mim, dentro da minha vida, dentro da minha história, né? Porque se o inimigo, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo, né? De frente para trás, de trás para frente, por que eu, né? Servi no Senhor já há mais de 20 anos, não posso conhecer plenamente a palavra do Senhor ou só conhecer só de ouvir falar. Eu quero entender o que o Senhor tem para falar comigo neste ano, eu com Ele, né? Então isso seria só um registro de guardar aqui e para dizer assim, eu venci, eu cheguei lá, eu consegui, né? Espero que você consiga também chegar até o final do ano com a leitura bíblica, entendendo e compreendendo o que o Senhor tem para nós, né? Vamos começar a nossa leitura e Deus nos ajude. Sacerdotes reais. Você, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Olha aqui, 1 Pedro 2,9. O Senhor está dizendo que a gente é uma geração eleita, né? Somos sacerdócio real. Ele nos escolheu. Somos um povo escolhido por Ele. Dedo a dedo. Eu, você que está aí do outro lado. A gente é escolhido pelo Senhor, né? Ele nos escolheu. Ele nos tirou das trevas, né? A gente estava na treva. Eu mesmo não nasci no lar cristão. Pelo contrário. Era um lar de idolatria. Ainda tem muita gente lá na minha família. Na feitiçaria, macumbaria, né? Eu fui criada com minha avó e ela tinha tantos santos. Tinha uma mesa cheia de santos. Todo ano ela celebrava ali o inimigo com o Cosme e Damião, né? E eu era obrigada a sentar naquela mesa. Mas eu chorava, eu lembro que eu chorava. Que eu não queria sentar com aquelas crianças. E só podia sentar até 7 anos, né? E eu não queria sentar naquela mesa. Porque aqui o Senhor está dizendo. Eu já era uma geração eleita. O Senhor já tinha me escolhido dentro do ventre da minha mãe. O Senhor já me amava dentro do ventre da minha mãe. Na verdade, o inimigo não queria que eu nascesse. Segundo a história, não sei se é verídica, né? Minha mãe já é falecida, então não tenho como comprovar. Meu pai também já é falecido. Mas falam que uma vez meu pai teve uma briga com minha mãe
na casa dos meus avós. E ele pegou uma chave de fenda e jogou na direção da barriga da minha mãe. Eu acho que a intenção dele, não sei, não posso dizer, né, afirmar isso. Era a intenção de matar nós dois, né? Ou me matar. Porque ele morreu me rejeitando. Ele não me aceitou como filho. Eu tenho o nome e sobrenome dele. É José Alves da Conceição. Meu nome foi ele que escolheu. Maria Aparecida Alves da Conceição. A minha mãe também tem Conceição, né? Mas olhando assim, praticamente todos os nomes eram dele, né? Que as duas famílias têm Conceição. O Alves é dele. Era do meu avô paterno. Então, assim, o inimigo já batalhou contra a minha vida desde o ventre da minha mãe. O inimigo que não queria que eu vivesse. Aos 23 anos eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Não achava ruim a vida que eu vivia, né? Mas aos olhos do Senhor não agradava. Eu tá na prostituição, tá no alcoolismo. A única coisa que eu não usei na minha vida foi drogas. Isso eu não sei, eu nunca usei. Tive curiosidade, mas não cheguei perto. Uma vez muito revoltada, queria usar, mas Deus até aí já me deu um livramento. Não deixou, eu não permitiu que eu fosse ao encontro do cara que tava usando droga, né? Então, assim, em tudo, né? Eu parando pra pensar nessa manhã, em tudo eu vejo a mão do Senhor, né? Na minha vida. Me desculpa, é o testemunho que eu tô contando pra vocês. Mas o Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu com sacerdote santo, né? Real. Então que Deus possa nos dar sabedoria. E se Ele me guardou até hoje, glória a Deus. Porque grande propósito Ele tem para minha vida, né? Se você é um cristão, você é um sacerdote escolhido por Deus como um membro do sacerdócio real. Você tem acesso constante ao Rei. Se houver uma necessidade em sua vida, você não precisa encontrar um intermediário ou alistar-se a outro sacerdote para que seja ouvido pelo rei. A sua posição como sacerdote real permite acesso direto. Este privilégio descreve sua posição como um sacerdote. Entretanto, sacerdotes também têm uma função. É da responsabilidade do sacerdote trabalhar dentro do seu sacerdócio. As escrituras promovem a prática dos sacerdotes individuais, cada um no ministério, separado. Ao invés disso, o sacerdote funciona junto. Levítico 9:1. O senso não bíblico de individualismo pode isolar você do funcionamento do sacerdócio real, divino tal como ele planejou que fosse. O sacerdote representa Deus para as pessoas, mas também leva às preocupações do povo de Deus. Há alguém ao seu redor que desesperadamente precisa da intercessão de um dos sacerdotes de Deus. Talvez alguém poderia apenas conhecer a Deus se puder vê-lo em sua vida. Nosso mundo tem fome por uma expressão de Cristo como ele realmente é, vivendo uma vida dele por meio do seu povo. É perigoso colocar nosso emprego acima do chamado de Deus. Somos chamados para sermos sacerdotes primeiro e segundo lugar e termos um emprego. Quando isso sai da ordem todos ao nosso redor, acabam tendo negado o acesso a Deus por meio de nós. Deus pode ter chamado você para trabalho secular como sua vocação,
mas de forma ainda mais importante, ele designou para ser um sacerdote, para ser os sacerdotes reais. Então, o que eu entendi aqui é que a gente tem que trabalhar primeiro pro Senhor, né? Muita gente morrendo, né? Às vezes a gente não consegue ir aonde os missionários vão, mas a gente pode ofertar, pode dizimar, pode gerar uma oferta, né? Uma oferta especificamente para os missionários, né? Que estão na lavoura, né? Tem uma comunidade ali mesmo, eu esqueci do irmão. Ele tá pedindo socorro pelo Congo. Eu acho que é Congo na África, né? Tem um grupo de rebeliões lá que tá invadindo esse lugar e eles matam, eles estrupam, né? Eu não sei se pode falar essa palavra aqui, mas eles fazem essas coisas maldosas com as mulheres, com as crianças, com os homens estão matando, né? Então, assim, ele tá pedindo oração. Também tá pedindo pix e ajuda para ele tirar toda essa comunidade desse local e tirar para outro lugar, né? Para que as crianças ali sejam salvas, né? Que a gente possa estar orando. A gente não esqueça de orar pelos nossos. Ainda não são irmãos, mas eles precisam da graça e misericórdia de Deus. São um povo da África. São um povo, eu tava vendo um povo do Colômbia, acho que é Colômbia também, o povo da. Tem um outro país, sabe? Outro dia encontrei um jovem no Instagram, ele resgatando a força mesmo. Ele ia à força, ele vai à força e tira as pessoas da droga, sabe? Do alcoolismo, leva, cuida e a pessoa sai de lá transformada. Eu acho que ele faz um plano de 3 meses para as pessoas serem curadas, né? É outra pessoa que a gente tem que orar. Eu agora não lembro o nome dele, é um nome diferente. Mas ele faz esse trabalho lindo. Ele vai à força, né? E tira aquele povo de lá. Precisa de ver que transformação mais linda. Se eu vou ver se eu consigo baixar e se pode repostar aqui. Para vocês verem que trabalho lindo. Lindo, lindo, lindo. Ontem eu me emocionei em ver o que Deus está fazendo através da vida dele. Ele vai atrás de empresas, ele vai resgatar alimento, né? O que eu e vocês estamos fazendo para que a obra do Senhor, né, continue a crescer nessa terra? Porque a do inimigo tem sido muito devastadora. Muito. O inimigo tem se levantado cada dia mais, né? E a impressão que dá é que ele está forte, mas ele não é forte. O nosso Deus é forte. O nosso Deus é maior de tudo isso que estamos passando. O Senhor é maior que tudo isso. É só nós clamarmos pelo nome do Senhor Jesus Cristo e tudo venceremos, porque Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? A nossa leitura está em Êxodo 14, 17, né? A gente está lendo sobre todo o livro da Bíblia, chegamos no segundo livro da Bíblia, então a gente vai estar lendo aqui Êxodo, Levítico, Êxodo 14 ao 17. São 3 livros por dia. 3 passagens, né? Ó, 15. São 4, né? 14, 15, 16 e o 17. Deixa eu só verificar mesmo se é isso. Do 14 ao 17. 14, 15, 16, 17. São 4 capítulos por dia para a gente poder ler a Bíblia, né? Eu tô fazendo o meu devocional em torno de 23 minutos. Ai, né? Tenho acordado, voltei a acordar para a glória de Deus. Eu não, né? O Espírito Santo me acorda. Só que eu tenho que dormir cedo, gente, para poder acordar esse horário de 4h30 da manhã para falar com o Senhor. Entrar na fila primeiro, né? Porque falar com o Senhor na madrugada é muito bom, né? Que Deus possa nos abençoar. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mude o rumo e acampe perto do Pi
Hairote, eu acho que é isso que fala, né? Entre Migdol e o mar. Acampe à beira do mar, de frente a Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando com, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificada. Por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar suas carruagens e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um como um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os escravos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria. Infantaria. Que nome diferente isso aqui? Infantaria. Depois eu vou ver o que significa isso aqui. Eu tenho um dicionário aqui perto. Infantaria. Saíram a perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piaroide, Aroite, de fronte Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? A primeira murmuração aqui, né? Aqui já veio né? Você nos trouxe para morrer no deserto? Ou é só uma pergunta? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Veja o livramento que o Senhor lhes trará. E ele traz livramento. Essa semana mesmo eu ia viajar com meus filhos para São Paulo, né? E acho que na sexta-feira, não sei o horário exatamente, que começou um pé d'água lá e São Paulo ficou debaixo de água, né? Do Tietê, não, onde eu ia parar, né? Até Osasco, estava tudo alagado, né? Então eu vi aí um livramento do Senhor, de não ter saído aqui com 3 crianças para ir para lá, né? Então é um grande livramento do Senhor. E hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao israelita que siga avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas do dilúvio dividirão para que o israelita atravesse o mar em terra seca. Eu, porém,
Peraí. Diga, Israelita, que avante. Erga sua vara, estenda sua vara, a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com os seus cavalos de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir os anjos de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel. Ó, geralmente quando eu estou orando, eu falo pro Senhor, acampa teus anjos, né? Vai à frente, abrindo caminho, porque aqui, ó, tá dizendo que o Senhor, né, colocou os anjos para ir à frente dele, né? E retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs por trás. Então, né, ali o Senhor mandou os anjos guardar aquele povo. E por que não guardar hoje, né? Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para a luz, para uma luz, para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-se uma terra seca, com uma fonte vento oriental, que soprou com toda aquela noite. As águas se dividiam, os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água direta e outra na esquerda. Uma na direita, né? E a outra parede na esquerda. Os egípcios se perseguiram todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de uma nuvem, o Senhor viu o exército do egípcio, pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritavam: Vamos fugir do israelita. O Senhor está lutando por ele contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o raiar do dia, e o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, seu carro de guerra, os seus cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas pelo mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder que o Senhor contra os egípcios temeu e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros da guerra do exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se ao mar vermelho.
Águas profundas o encobriram, com pedras desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. O triunfo grandioso. Derrubastes os teus adversários, enviastes o teu furor flamejante, e os que consumiu com a palha pelo forte sopro das suas narinas. As águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu o perseguirei e alcançarei. Dividirei os despojos e os devorarei. Com a espada na mão, eu o destruirei. Mas enviaste o teu sopro ao mar, os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estenda a tua mão direita à terra e os engole com o teu amor. Conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu os leva à tua santidade e à tua santa habitação. As nações ouvem, estremece, angustia e se apodera. O povo da Filístia, o chefe de Edom, ficaram aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo cai sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficaram paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu os farás entrar e plantarás. Tu os farás entrar e plantarás no nome da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para uma habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleçam. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos e os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar se voltasse sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando na terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres as seguiram tocando tamborim e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: Cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas do mar. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se de Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que bebemos? Esse é o problema aqui, né? Da humanidade. Reclamar. Pois Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordens e ordenanças e o colocou à prova. Dize-lhes:
Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Cadê a obediência aqui? Obedecer, né? Se atentamente obedecer aos seus mandamentos. Tem um louvor do Nani de Azevedo, né? Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Bendito serei na terra, bendito serei. É isso aqui que o Senhor estava dizendo, né? Se a gente obedecer ao Senhor, né? Ele, né, nos dará a bênção, né? Depois chegaram em Elim, onde havia 12 fontes de água e 60 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi o 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés. Aqui, ó, mais uma reclamação. Diz que Deus odeia reclamante, né? Pessoas que reclamam. Eu já fui de reclamar muito, gente. E Arão, disseram-lhe israelitas: quem dera a mão do Senhor não tivesse matado no Egito. Tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carnes e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome. Toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, porei a prova para ver se segue ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para si preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas ao entardecer: vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Amanhã cedo a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu as queixas de vocês. Mesmo assim, o Senhor ainda é misericórdia, né? Ainda nos ouve contra ele. Que somos nós para que vocês reclamem de nós. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e o pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. A glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Quer dizer, as murmurações, né? Responderam-lhe: ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes. Nossa, que palavra é essa? Tem outra palavra aqui para procurar depois no dicionário. Deixa eu só anotar aqui, gente, rapidinho.
Se alguém souber que palavra é essa aí também, depois deixa no comentário, né? Que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geadas, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse Moisés: Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito, e alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu a quantia que precisava. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra ele. Contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro dos jarros para cada pessoa, e os líderes de cada comunidade foram contar isso a Moisés, o que ele explicou. Foi isso que o Senhor ordenou? Amanhã será um dia de descanso, sábado. Olha o que o povo pega sobre o descanso no sábado. Sagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Coma-nos hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolher mais. No sétimo dia, o sábado, nada colherão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês recusarão obedecer aos meus mandamentos? Até quando? Os meus mandamentos? As minhas instruções? Veja que o Senhor lhe deu o sábado, e por isso, no sétimo dia, ele lhes dará pão para os 2 dias. No sétimo dia, fique todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná, aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés ao Senhor, ordenou-lhe que recolham um jarro de maná e que o guarde para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhe dei no deserto, quando eu tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponham numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque adiante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao Senhor, ao que o Senhor tinha ordenado Moisés. Arão colocou o maná junto às tábuas das alianças, para ali ser guardado.
Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar numa terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de um aroba. Jesus, mais um nome aqui. Aroba. Aroba. Essa é a minha versão da Bíblia, viu, gente? Bíblia da mulher. Que às vezes a gente lê a outra Bíblia, né? O estudo de comunhão. A Bíblia da mulher. Tradução do Marcos Aurélio. Bíblia Sagrada, nova versão internacional. É a NVI, gente. NVI, nova versão internacional. Tá? É a tradução que às vezes você vai falar, nossa, tá falando muito realista e como eu não entendo, né? Não tenho a Bíblia lá, do grego lá, né? Então a gente vai seguindo por essa aqui. Se você tiver uma outra aí para acompanhar, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sinim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se. É uma reclamação. Olha o povo que reclamava. É por isso que a gente reclamou hoje, né? E o povo de Israel que reclamava, né? E olha que tava com Deus o tempo todo, né? O Senhor falando ali através de Moisés e mesmo assim eles reclamavam, né? Imagina a gente que só tem o Espírito Santo. Só temos não, né? E a gente, assim, melhor ainda, né? Hoje a gente tem o Espírito Santo e a gente continua reclamando, né? Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. E ele respondeu: Por que se queixas de mim, a mim? Por que coloca o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e clamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão prontos a apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passa-se à frente do povo, leve com você alguns das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Estarei à sua espera no altar na rocha do monte Horebe. Bata Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Mas eu acho que não é essa tradução, né, gente? Bata, tem outra tradução. Acho que Deus falou que não era para bater, né? E aqui tá dizendo que bata, né? Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar de Massa e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no altar da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés ordenou. Moisés e Arão e porém, subiram ao altar da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e mantiveram
ergui das mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas seja esquecido para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor a minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Era um tempo assim, de muita guerra também, né? Nessa época aqui. Muita gente morria, provavelmente criança também. Que Deus nos dê sabedoria nessa palavra e até a próxima, se Deus quiser.